Todos nós, ou pelo menos a grande maioria, imagina que a selva amazônica, a floresta amazônica é e sempre foi uma mata repleta de indígenas que não tem sequer um mínimo de tecnologia. Não é mais ou menos isso? Tudo o que fazem é se conectar e preservar a natureza em sua volta. Olha, se você também tem esse pensamento, saiba que o seu pensamento está completamente equivocado. Em descobertas recentes, pesquisadores encontraram uma grande variedade de cidades avançadas que funcionavam perfeitamente há quase 3.000 anos atrás. E no vídeo de hoje falaremos sobre 3 descobertas recentes feitas na floresta amazônica. Se você assistir o vídeo até o final, vai mudar completamente a visão que você tinha sobre essa rica floresta. Mas antes de assistir, te pedimos, te inscreve em nosso canal, clica no sininho de notificações, não esqueça também de deixar o seu like, seu comentário no final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. As Cidades Perdidas. É praticamente impossível não pensar na floresta amazônica como uma gigantesca mata virgem, totalmente ou quase intocada. É claro que a gente sabe que a região é habitada por dezenas de povos indígenas, mas a ideia que mais predomina na cabeça das pessoas é a de que eles sempre viveram em perfeita harmonia com o meio ambiente, interferindo o mínimo possível na natureza e tirando dela apenas o essencial para a sua sobrevivência. Não é isso? No entanto, de acordo com uma descoberta bem recente feita por cientistas, ao que tudo indica, essa visão romântica está completamente equivocada. Não que tenham sido erguidas na Amazônia pirâmides ao estilo das construídas por maias e astecas na América Central, isso continua sendo pura ficção. Mas descobertas arqueológicas feitas nas últimas 3 décadas indicam que, antes de o Brasil ser descoberto, por exemplo, a população nativa da floresta amazônica era muito mais numerosa e sofisticada do que a gente possa imaginar. Entre os anos de 1000 e 1400, verdadeiras superaldeias interligadas por boas estradas dominavam certas regiões. Em outras, grupos de até 15.000 erguiam aterros com até 10 metros de altura para construir suas casas sobre eles e conseguir fugir completamente das inundações frequentes. Como exemplo, vale dizer que, em 1990, a tecnologia de mapeamento por satélites revelou um incrível assentamento no Alto Xingu. O local, também conhecido como X11, foi batizado de Curucugu, por causa de uma aldeia Cuicuro, ali próxima. Em vez de vilas minúsculas como as de hoje, onde algumas dezenas de indígenas vivem de caça, coleta e agricultura numa pequena escala, o que havia ali era uma densa malha urbana. Tudo era conectado por estradas, canais e até mesmo pontes. Era um povo urbano que não dependia extensivamente da floresta. Sua população chegava a 50.000 habitantes, o que era mais ou menos o mesmo tamanho de Lisboa na época. Esse grande povo não foi completamente extinto, nem conquistado. No século XVI, doenças trazidas da Europa chegaram àquela região, dizimaram a população e acabaram com o modo de vida daquelas pessoas. As 20 aldeias eram distribuídas de forma radial, ligadas por estradas retas a partir da principal. O complexo ocupava uma área total de 20.000 quilômetros quadrados. A população indígena não era concentrada numa grande aglomeração, como os astecas e os maias, mas em múltiplas aldeias interligadas que formavam uma entidade política. A maior delas, provavelmente a capital, tinha 5.000 habitantes. Era cercada por paliçadas de madeira para evitar os ataques dos inimigos. Atualmente, os cuicuros não têm mais grandes cidades, mas preservam a língua e os hábitos desse antigo povo. As longas estradas de terra batida, únicas na Amazônia, são a realização arquitetônica mais impressionante dos cuicuros e ainda hoje aparecem por satélite. Elas ligavam todas as aldeias no que formava uma malha urbana, mais ou menos como a região metropolitana das nossas capitais.
Em algumas delas, canais corriam ao lado, permitindo o tráfego de canoas. Homens conviveram com monstros. Os desenhos em pedra feitos pelos antigos nos revelam muito sobre o passado do nosso planeta, do próprio ser humano e das sociedades em que esses moravam. Obras de arte rupestre amazônica, recém-descobertas na Colômbia, por exemplo, fornecem mais uma prova de que os primeiros habitantes da floresta tropical viveram ao lado de animais gigantes da Idade do Gelo. Animais esses que agora, claro, estão extintos. Esses milhares de desenhos estão entre as mais antigas representações de pessoas interagindo com enormes criaturas, incluindo mastodontes. Normalmente, as únicas pistas sobre sua aparência são restos de esqueletos, mas agora temos cada vez mais recursos que ficam à disposição dos pesquisadores. O acervo descoberto é uma das maiores coleções de arte rupestre da América do Sul. Os desenhos registrados, provavelmente feitos pela primeira vez entre 12.600 e 11.800 anos atrás, estão em 3 abrigos de rocha em colinas na Amazônia colombiana. As pinturas, identificadas durante o levantamento de paisagem, também retratam formas geométricas, figuras humanas e impressões de mãos, bem como cenas de caça e pessoas interagindo com plantas, árvores e animais da savana. Os cientistas acreditam que as vibrantes imagens vermelhas descobertas foram produzidas ao longo de um período de centenas ou talvez até milhares de anos. Algumas delas estão em altura tão elevada e inacessível que escadas especiais feitas com recursos florestais seriam necessárias e ficariam ocultas para qualquer pessoa que visitasse o abrigo de pedra. Ali existem representações das mais variadas criaturas, muitas semelhantes a algumas que conhecemos nos dias de hoje. Por exemplo, é possível reconhecer a silhueta de uma preguiça gigante, um mastodonte, camelídeos, cavalos e muitos outros bichos. Todos esses animais nativos foram extintos, provavelmente por causa de uma combinação de mudanças climáticas, perda de seu habitat e também a caça pelos humanos. Esse estudo foi tão importante que as escavações no solo profundo ao redor dos abrigos revelaram uma das primeiras datas seguras para a ocupação da Amazônia colombiana e pistas sobre a dieta das pessoas naquela época. Também mostraram aos pesquisadores restos de pequenas ferramentas destinadas à produção das pinturas. As comunidades que viviam nessa área na época em que os desenhos foram feitos eram caçadores-coletores que pescavam num rio próximo. Ossos e restos de plantas encontrados durante as escavações mostram que esses homens comiam frutos de palmeiras e árvores que ficavam perto das suas comunidades, além de uma grande variedade de animais que eles caçavam nessa região. A descoberta foi feita por pesquisadores de um projeto chamado Last Journey, que estão trabalhando para descobrir quando as pessoas se estabeleceram na Amazônia e o impacto de sua agricultura e caça na biodiversidade dessa região. As pinturas são mais uma evidência do impacto que as primeiras comunidades humanas tiveram sobre a biodiversidade amazônica e sua adaptação às mudanças climáticas. Na época em que os desenhos foram feitos, as temperaturas estavam subindo, iniciando a transformação da área de uma paisagem em mosaico de savanas irregulares, matagais espinhosos, matas de galeria e floresta tropical com elementos montanhosos para a floresta tropical amazônia de folhas largas que a gente conhece hoje. Os abrigos rochosos estão longe de assentamentos e trilhas modernas, mas eram conhecidos por algumas comunidades locais que ajudaram os pesquisadores a explorá-los mais aprofundadamente. De fato, as pessoas que viviam na Amazônia eram muito mais avançadas do que nós e todo o resto do mundo poderia até mesmo imaginar. E tais pinturas rupestres se mostram muito importantes em revelar isso. Geoglifos gigantes. Há alguns anos, com o avanço do desmatamento no Acre, construções geométricas de terra, conhecidas como geoglifos, foram reveladas a centenas no meio da floresta amazônica. São mais ou menos semelhantes àqueles descobertos em Nazca, no Chile, por exemplo.
As formas geométricas são bem parecidas, compostas por círculos ou quadrados gigantescos que só poderiam ser visualizados a partir dos céus. Recentemente, essa descoberta foi até associada a esculturas bizarras encontradas num parque da Irlanda, que mostram um condutor de barco navegando por profundas águas, como as águas dos rios amazônicos. Apesar de não terem nenhuma relação óbvia entre si, pode representar algo semelhante. Foram encontrados mais de 400 desses geoglifos no Acre, e os desenhos impressionam pela simetria de seus contornos circulares, quadrangulares e de outras formas geométricas. Os arqueólogos acreditam que a maior parte dos geoglifos tenham sido construídos para fins cerimoniais, mais ou menos 2.400 e 1.800 anos atrás. Atualmente, somando todos, existem mais de 500 geoglifos registrados. Sabe-se que eles se estendem por uma área de 200 quilômetros entre sul do Amazonas, leste do Acre, oeste de Rondônia e também parte da Bolívia. Essa descoberta ensina mais sobre a forma como foram feitos e também sobre os hábitos dos povos que os construíram há tanto tempo atrás. Pelo que se sabe, os geoglifos foram feitos por índios aruaques, que habitaram a Amazônia há séculos atrás para servir de campo para rituais religiosos. Com tamanhos entre 100 a 300 metros de largura, os desenhos foram descobertos em 1977 pelo pesquisador Ondemar Dias, do Instituto de Arqueologia Brasileira do Rio de Janeiro. Hoje, são uma das maiores riquezas do nosso país e da floresta amazônica inteira. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Aceita o meu convite, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, também deixa aqui o teu like, comente aqui abaixo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo!